confusão aqui na beira do campo. Não sei se são agentes da Anvisa que estão aqui para tentar impedir o reinício do jogo. São agentes da Anvisa, tô vendo, eu não posso me aproximar por questão do protocolo, né? Mas eles estão com colete da Anvisa, estão conversando com o delegado, certamente nossas câmeras vão pegar já isso, mas é capaz do jogo ser interrompido já. Mas é aquilo que eu dizia, uma coisa, não pode, a CBF, a Confederação Brasileira de Futebol, a Confederação Sul-Americana de Futebol, elas não podem quebrar as regras de segurança determinadas pela Anvisa, não podem, isso é um absurdo, é um abuso. Tem 2 bolas em campo. O Neymar brinca ali. Agora não tem problema, não. Tem gente entrando no campo, Galvão. Olha só, vamos ver. Olha aí. Vamos acompanhar a partir daí. Eu temia que isto viesse a acontecer. Porque existe... Vamos tentar ouvir. É a Polícia Federal, viu, Galvão? A Polícia Federal e a Anvisa. Já estava falando do senhor. Já estava falando do senhor. No intervalo, nós vamos resolver. Espera, foi intervalo. Televisão. A atitude da Anvisa e da Polícia Federal absolutamente correta. E agora eu quero saber, vai ficar por isso mesmo? O que vai acontecer? Eles voltam ali, eles estavam se retirando e voltam. Eles estão entrando em campo, Galvão. Eles estão entrando em campo. Ali eles estão na lateral de campo. Vamos repetindo. Quais os jogadores que teriam que cumprir a quarentena e a Argentina ameaçou não jogar se eles não cumprissem a quarentena? O goleiro Emiliano Martinez, Lo Celso, Cristiano Romero e o Buendia, que não está nem no banco de reservas, Galvão. Confusão grande no gramado. Agora confusão, os argentinos vão querer arrumar confusão. São jogadores, por exemplo, o Martinez é do Aston Villa, o Romero é do Tottenham, o Lo Celso é do Tottenham também. E o Buendia e o Martinez do Aston Villa. Os dois são do Aston Villa, Galvão. Olha, Galvão, a informação que eu recebi aqui, que essa mesma operação ela era para ter sido feita no vestiário. Eles tentaram entrar no vestiário para evitar essa cena dentro de campo. Só que a Argentina trancou o vestiário e disse que se alguém entrasse no vestiário, eles subiriam no ônibus e iam embora. A CBF tentou contornar a questão para que o jogo acontecesse, só que agora as autoridades brasileiras vieram para o campo, como a gente está mostrando aí. É evidente que nós gostaríamos de estar apresentando um grande jogo de futebol de Brasil e Argentina, mas as regras devem ser respeitadas. O momento é muito difícil. Eu acabei de falar em mais de 583 mil mortos no Brasil, as famílias que sofrem com isso. Isso tinha que ter sido resolvido antes do campo. A atitude de trancar o vestiário da Argentina, Júnior, você enfrentou a Argentina muitas vezes, eu viajei com a Argentina pelo mundo inteiro, é típica do argentino. Não, a minha pergunta é a mesma na abertura da transmissão. Se fosse o contrário, né? Eles teriam cedido. É lógico que as autoridades brasileiras, né, a CBF e a Conmebol também, não têm essa autonomia para liberar, somente a vigilância sanitária que pode fazer isso. Ali você está vendo o Messi, você está vendo o Neymar, todo mundo conversa. Galvão, a Polícia Federal chegou aí no hotel da seleção argentina para não permitir que os jogadores viessem para cá, mas faltou uma notificação da Anvisa. E essa notificação aconteceu aqui no estádio. Então a Polícia Federal saiu do hotel da Argentina e veio para o estádio para levar os jogadores depois dessa notificação da Anvisa, que as duas estão trabalhando juntos. E não adianta o Tite espernear ali na lateral de campo. Agora, vejam bem, quantos são os jogadores que não se apresentaram na seleção brasileira porque vinham da Inglaterra e teriam que voltar para lá? Quantos são? Agora, por que os jogadores da Inglaterra não podem ser liberados para o Brasil e os jogadores argentinos podem ser liberados para a Argentina? É que é uma questão de posicionamento de faixa de risco de Brasil e de Argentina.
Só que os argentinos vêm jogar no Brasil. Então, se os jogadores brasileiros, Caio queria sua participação também, se os jogadores brasileiros que jogam no futebol inglês, eles não podem vir jogar, porque terão 10 dias de quarentena no retorno. E os times ingleses não aceitaram isso. Galvão, a Argentina está se retirando do campo e indo para o vestiário. Ó. Eu não sei se a Argentina está se retirando do campo do vestiário ou se ela está sendo retirada de campo. Porque esses jogadores não poderiam ter vindo ao estádio. A Argentina teria que ter vindo jogar. A Argentina teria que ter vindo jogar com aqueles jogadores que não tivessem infringido a regra da segurança da população. Houve uma declaração da Argentina no hotel de que se tirasse os 4 jogadores, eles não jogariam. Ou seja... E foi a mesma aqui no estádio, né? Eu queria saber, e peço aos repórteres que sigam, ou a produção, quem da CBF interferiu nesse assunto? Quem? E quem da Confederação Brasileira interferiu nesse assunto? Quem? Essas pessoas têm que ter seus nomes tornados públicos, para que isso não acontecesse. Uma vergonha no futebol mundial. É um dos maiores clássicos do mundo. Ali, eu não sei se a Danvisa, me parece, não sei se a Danvisa da Polícia Federal, me parece Danvisa, está explicando a Neymar o ocorrido. Galvão, quem da CBF participou de toda essa negociação foi o Edinaldo Rodrigues, que é o novo presidente da CBF, presidente interino da CBF, depois da saída do Caboclo e do Coronel. Só acrescentando que o Manuel Flores, que é diretor Paulista ali também. Perdão, Galvão, o Manuel Flores, que é diretor de competições da CBF, foi o responsável por mediar esse contato com a Conmebol e com a AFA para que o jogo acontecesse. Então me repita os 2 nomes, por favor. É o presidente atual da CBF, Edinaldo Rodrigues, e o diretor de competições da CBF, Manuel Flores. Edinaldo Rodrigues, numa CBF inteiramente sem comando, é atualmente o presidente em exercício, e o Manuel, que não esperava dele uma atitude dessa. Ele que é o organizador dos eventos, dos campeonatos, é responsável pelo Campeonato Brasileiro. É diretor de competições, né? Ele é o diretor de competições. Ali o time Brasil fica em campo, o time da Argentina se retirou. Tudo isso não teria acontecido se a lei fosse cumprida, se as determinações de saúde fossem cumpridas, se as regras estabelecidas fossem cumpridas. Nada disso estaria acontecendo. Volto a repetir, o que está acontecendo em campo é uma vergonha mundial. Nós estamos apresentando uma vergonha para o mundo inteiro. O Brasil não teve 9 jogadores porque jogam no futebol da Inglaterra. Porque a Argentina pode entrar em campo com 5 jogadores que jogam no futebol da Inglaterra. E por que a CBF mediou isso para que o jogo acontecesse? Porque a Confederação Sul-Americana mediou isso para que o jogo acontecesse. Estamos passando por uma vergonha mundial. É profundamente lamentável o que está acontecendo. Galvão, só para deixar... Diga. Só para deixar claro, Edinaldo Rodrigues, o presidente da CBF, foi quem negociou com o governo brasileiro para que os 4 fossem liberados e assim a partida acontecesse. E seria importantíssimo saber o nome de quem do governo brasileiro deu essa liberação. Importantíssimo se soubesse o nome de quem no governo brasileiro deu essa liberação. Já que agora a nossa reportagem informa com toda firmeza, eu confio 100% na nossa reportagem, de que o senhor Edinaldo Rodrigues, que exerce a posição de presidente da CBF nesse momento, tivemos tantos nos últimos meses, ele teria negociado então com uma autoridade de governo. Que autoridade seria essa que passou por cima da Anvisa? Galvão, o árbitro fez o procedimento correto. Quem decide isso é o inspetor da FIFA, que a FIFA nomeia um inspetor responsável pelo jogo. E aí comunicou o árbitro
o árbitro foi para o vestiário, parou o jogo com 4 minutos e 50 segundos, foi para o vestiário e está aguardando lá no vestiário até a decisão das autoridades. Nesse momento, eu vou tentar um contato com o senhor Antônio Barra Torres, que eu estava vendo ontem dando uma entrevista na Globo News. Antônio Barra Torres, que é o diretor-presidente da Anvisa e tem se comportado de forma muito correta em todos esses processos. O senhor está me ouvindo, doutor Antônio Barra Torres? É Galvão Bueno. Ouço sim, Galvão. Boa tarde, estou lhe ouvindo bem. Eu queria lhe fazer uma pergunta. Por que chegamos a este ponto de mostrar essa vergonha ao futebol mundial? Eu estou correto quando dizia que se os jogadores brasileiros da Inglaterra não podem jogar, os argentinos não poderiam? Então, como é que foi permitido que eles viessem a campo? Como a Anvisa agiu? E por que a Anvisa não conseguiu fazer isso antes que eles saíssem do hotel para o estádio? Por favor. Bem, Galvão, primeiramente, comungo completamente dessa sensação que realmente é bastante complicada perante o espectador, né? Aquele que quer ver o espetáculo, aquele que quer ver o show, né? O que acontece? Esses jogadores, Galvão, são 4 jogadores, eles, ao chegar em território nacional, eles apresentam um documento que é a declaração de saúde do viajante, e nesse documento estava ali consignado que eles não passaram por 3 países, que são o Reino Unido, a África do Sul e a Índia. Esses países estão, através de uma portaria ministerial assinada por 3 ministros, o da Saúde, o da Justiça e da Casa Civil, restritos, justamente na contenção da pandemia. Pois bem, o que acontece é que logo depois se constata pelos passaportes que esses jogadores efetivamente estavam no Reino Unido, passaram pelo Reino Unido em 14 dias. De hoje para trás. O senhor me permitiria dizer quando é que foi constatado pelo passaporte que eles passaram pelo Reino Unido? Pelo visto, pelo carimbo. Foi constatado em passaporte. Sim, mas quando então, que foi constatado isso? Isso foi constatado entre ontem à noite e hoje. Eu não tenho exatamente... Não, ok, entendo. O que eu quero dizer... Diga. O que é importante dizer, Galvão, é que chegamos a esse ponto, que é a sua primeira pergunta, né? Como nós chegamos a esse ponto, porque tudo aquilo que a Anvisa orientou desde o primeiro momento não foi cumprido. Por exemplo, quando a situação foi identificada, esses jogadores tiveram orientação de permanecer isolados para aguardar a deportação, para serem deportados. Esse isolamento poderia ser feito, inclusive, até mesmo no hotel, onde eles deveriam estar. Entretanto, o que ocorre? Isso não é cumprido. Eles se deslocam até o estádio. E chegando no estádio, eles entram em campo. Então, há uma sequência de descumprimentos. Mas vamos voltar no tempo, vamos voltar no momento em que dissemos, olha, é necessário quarentenar e deportar. Nós temos uma interlocução muito boa com a Polícia Federal. Então, nós demos ciência à Polícia Federal logo de manhã a respeito de que esta situação encontrava-se em andamento e era necessário verificar o cumprimento do regramento sanitário de manter-se em isolamento, já que o anterior, que foi falar a verdade na declaração de saúde do viajante, já foi descumprido. Então, acionamos a Polícia Federal deslocou-se até o hotel, acompanhada também dos nossos agentes da Anvisa, e lá constataram que, de fato, a equipe completa, inclusive com os 4, já tinha se deslocado para o estádio. E aí, então, vamos para o estádio e o resto vocês estão transmitindo ao vivo. Então, é realmente lamentável, mas estamos atuando desde cedo. Pois não. Eu quero afirmar que estão atuando de forma absolutamente correta em respeito vamos repetir, o Reino Unido, a África do Sul e a Índia estão na obrigatoriedade de ter quarentena. Mas o senhor disse que, por isso eu lhe perguntei quando? Desde ontem. E como é que nós chegamos a esse ponto deles terem conseguido sair do hotel com os jogadores, terem entrado em campo com os jogadores e o jogo ter sido iniciado com os jogadores? A Polícia Federal brasileira, ela é
ela tem um serviço excelentíssimo. Ela é da confiança de todo brasileiro. A Polícia Federal tem um trabalho magnífico feito. Então, a Anvisa também. Por que se foi mais de 24 horas, como se deu o fato desses jogadores saírem do hotel, abandonarem uma possível quarentena, evidente que não ficaram, não existir, então, a deportação, eles vêm para campo e aí acontece tudo isso. Galvão, não ocorre nesses casos, por exemplo, a instalação de uma guarda, de uma vigilância policial num local de eventual isolamento ou quarentena, como seria o hotel, por exemplo. Nós estamos lidando, pelo menos pretensamente falando, estamos lidando com pessoas de bem, estamos lidando com pessoas cultas que entendem o que é descumprir um regramento sanitário de um país. Então, é feita a recomendação do isolamento e é dada a notícia da deportação. Então, parte do ponto que isso será entendido e acatado. E, infelizmente, pode até ter sido entendido, mas está claro que não foi acatado. E, ao não ser acatado, as providências que a exação coercitivas, são essas que estão atuando nesse momento, vão se dando. Agora, eu já fui perguntado se eu tinha conhecimento de alguma liberação dada por alguma outra autoridade ou instituição nacional. Seria a minha próxima pergunta. Seria a minha próxima pergunta. Por favor, continue. Já estou quase adivinhando a sua sequência de perguntas, mas não tenho conhecimento. E relembro que quem detém o poder de polícia do Estado para assuntos sanitários é a Anvisa. Só existem duas agências de Estado brasileiro que tratam de saúde. Uma é a Anvisa e outra é a ANS, a Agência Nacional de Saúde Suplementar. Somente essas duas. Então, outras autoridades que possam atuar nesse sentido, eu desconheço. Nós temos, é claro, o órgão máximo, que é o Ministério da Saúde, evidentemente. Mas vamos voltar à lei. Lei 13.979, de 7 de fevereiro de 2020, que estabelece para os quesitos de fronteira as autoridades de 3 ministérios, Casa Civil, Saúde e Justiça, atuando com parecer assessorial emitido pela Anvisa. É isso que está na lei, é isso que está na regra. Então eu lhe perguntaria, doutor Antônio, nesse momento, alguma possibilidade de existir um acordo para que o jogo reinicie ou a posição é definitiva? Meu prezado Galvão, eu não tenho conhecimento da lei desportiva, tá? Eu não posso opinar nisso. Se eu fizer isso, eu estou somando informação desqualificada. O que sei do aspecto sanitário é que esses 4 jogadores precisam ser deportados do Brasil, serão obviamente autuados e multados por uma sequência ainda que curta, mas uma sequência significativa de infrações sanitárias, e é isso que posso lhe dizer da esfera sanitária. A regra desportiva do reinício da partida, do jogo, de fato essa eu não tenho conhecimento, mas esses 4, eles estão descumprindo o regramento sanitário brasileiro. E quem tem a atribuição de, por ele, zelar, somos nós. Nós precisamos zelar e fazer com que ele seja respeitado. Eu lhe agradeço a sua presença, muito obrigado. Apenas uma pequena questão final. Se o jogo for reiniciado, se esses 4 jogadores jogarem por uma decisão de autoridades esportivas, eles estarão infringindo essa lei 1379 a que o senhor se referia agora há pouco. As infrações sanitárias, eu reitero, elas já existem, não é? A primeira, que foi manter-se em isolamento, foi descumprida. A anterior, que seria responder de maneira fidedigna e confiável à declaração de saúde do viajante. Então já há 2 aí, pelo menos. Manter-se agora, diante de tudo que aconteceu em campo e jogando, aí realmente estamos beirando o absurdo, aonde regras sanitárias no meio de uma pandemia com mais de 500 mil mortos estão sendo descumpridas, sabe-se Deus, com o respaldo de quem ou do quê. Aí realmente nós estaremos numa situação institucional muito difícil. Muito obrigado. Isso não vai acontecer. Eu acredito no cumprimento da lei. Muito obrigado, doutor Antônio Barra Torres, diretor-presidente da Anvisa, Galvão, por sua disponibilidade e por prestar essas informações. Quando me referi à vergonha mundial, não é a vergonha mundial do Brasil, não. É a atitude da Argentina,
Fale, Júnior. Eles peitaram, na verdade. Né? O doutor Antônio acabou de dizer, eles peitaram uma lei. A atitude da Argentina e a interferência indevida de dirigentes esportivos. Isso é que eu estava me referindo e isso não muda meu pensamento. Galvão. Vamos lá, Eric Faria. Eric Faria e Guilherme. Eu tô aqui flagrando a conversa do Tite, do Messi, do Neymar e do Lionel Scaloni, técnico da Argentina. O Messi, conversando com o Neymar, disse o seguinte: por que não autuaram antes? Por que não autuaram antes? Por que precisou que vir para o campo para fazer isso? E o Lionel Scaloni dizendo quase que a mesma coisa, e o Tite falando assim: vocês não vão jogar? É isso que eu preciso saber. Vocês não vão jogar? O Messi já está até sem a camisa da Argentina, dizendo que não vai jogar. O Scaloni disse também não vai jogar. E estão conversando aqui com o Juninho que é o diretor de seleções, né? Poderia responder ao Scaloni, o técnico, que não foi autuado antes, porque eles se fecharam. A Argentina se fechou, como já foi explicado, né? A situação é muito difícil nesse momento. A situação é muito difícil mesmo. Vocês continuem por aí, fica aí na paquera ali. O Tite estava irritado, o Tite está ali com a expressão. A conversa está amistosa, viu, Galvão? Entre Neymar, absolutamente amistosa. Messi, Marquinhos, Juninho, olha, nesse momento, Scaloni e o Tite. Nesse momento a gente vê pelo vídeo aqui que o Juninho Paulista, o responsável, o supervisor da seleção brasileira, o diretor de futebol da seleção brasileira, estava ali conversando com o Scaloni. Ali a gente pode ver que ali está o Marquinho, que não está podendo jogar com cartão amarelo, mas que é um jogador importante na seleção. O Scaloni ali... Você vai jogar ou não? Não lo decido eu. Não lo decido eu. Aí a pergunta: professor, o senhor vai jogar? Não decido eu. Não sou eu que decido. Ele não tem esse poder de decisão, realmente. Ele não tem esse poder de decisão. Como realmente. Também ninguém tinha para poder liberar os jogadores, como foi dito. Né, lógico. Gente, é evidente, os jogadores brasileiros não podiam ser convocados, não podiam vir para cá pela quarentena de vinda e quarentena de volta, como porque eles teriam que vir para cumprir a quarentena aqui, para cumprir o treinamento, os jogos e depois a quarentena de volta. Ficariam um mês fora dos seus times. A Espanha tentou isso também. É inacreditável, essa é a palavra. E a informação que chega é que o brasileiro pode vir sem quarentena. A quarentena do brasileiro na volta, porque aí é uma exigência da Inglaterra. Também não consigo entender. Aí eu não consigo entender. O brasileiro é um ser humano tal qual o argentino. Então, Galvão, os jogadores que viessem da Inglaterra, a CBF tinha preparado um esquema. Eles precisariam ser testados de maneira diferente dos outros jogadores. Eles conseguiriam, junto às autoridades brasileiras, uma excepcionalidade, foi o termo que eu ouvi, para que pudessem jogar, mesmo vindo do Reino Unido, nesse período inferior a 14 dias. E o mesmo se aplicaria aos jogadores da Argentina, porque, segundo eu soube, a CBF comunicou à AFA e à Conmebol as regras sanitárias do país nesse momento. Então, a AFA e a Conmebol estavam sabendo exatamente como proceder. Eu confesso que nesse momento gostaria de saber se essas providências tomadas pela Confederação, pela seleção brasileira, de uma testagem diferente, se também não infringiam as determinações da Anvisa e as determinações de segurança do povo brasileiro. Eu fiz essa pergunta, viu, Galvão, aos dirigentes da CBF e eles disseram, por ser um caráter excepcional, as autoridades sanitárias, elas permitem essa excepcionalidade desde que eles cumpram quarentena no mesmo hotel, façam testes mais próximos do que os outros jogadores. Cumpram quarentena. Não é simplesmente o brasileiro pode chegar. Não, tem que cumprir, ficar no hotel. Eles não poderiam sair, por exemplo, e ir para outros lugares, não. E os argentinos chegaram saíram do hotel, foram treinar na fazendinha, por exemplo, ontem estiveram aqui. Quanto tempo? Chegaram ontem? Chegaram na madrugada de quinta para sexta. Na madrugada de quinta para sexta. Os brasileiros já estão aqui mais tempo, teriam tempo para cumprir uma quarentena, porque para brasileiro, não é a CBF que tem que entender que seja uma situação especial. E olha, Galvão, posso dar um testemunho? A gente, quando chegou ao Chile, a gente chegou junto com a delegação brasileira. E foi um procedimento organizado pelo governo chileno. Nós descemos do avião, fomos todos testados ainda no aeroporto, um exame de PCR, e só assim fomos liberados para ir para o hotel e cumprir uma quarentena dentro do hotel. A gente não podia sair do hotel, a gente só pôde sair do hotel para o estádio, do estádio para o hotel,
hotel e do hotel para o aeroporto, para voltar, e pelo mesmo caminho que a gente fez a chegada, entendeu? Então a gente nem sequer embarcou pelo terminal normal do aeroporto de Santiago, a gente entrou num terminal à parte, de voos particulares. Então lá foi cumprida a determinação do governo chileno, não da Conmebol, da Federação Chilena. O governo chileno estipulou esse protocolo. E a CBF, e a Seleção Brasileira e nós que fomos lá trabalhar, cumprimos normalmente. O que não aconteceu com a Argentina agora aqui. Nós e todos os jogadores, né, Eric? Exato, todos os jogadores passaram por esse mesmo procedimento que o Eric falou, Galvão. Nós e os jogadores. Aí, Guilherme, aqui está o grande ponto da questão. As leis e determinações sanitárias de cada país têm que ser respeitadas. Não são as autoridades esportivas que têm que entender que seja assim ou que não seja assim, que seja assim ou seja assado. São as determinações sanitárias de cada país têm que ser respeitadas. Está claro, escrito que pessoas que venham do Reino Unido, da África do Sul ou da Índia têm que ter o período de quarentena aqui no Brasil. Como o brasileiro, para viajar para os Estados Unidos, ele tem que passar 15 dias no México, por exemplo, para depois fazer o exame do PCR, dar negativo, para poder ir para os Estados Unidos. Assim as coisas funcionam. Nós já temos 25 minutos de jogo paralisado e eu já começo a acreditar que não teremos jogo. Ô Salve, a arbitragem teria alguma coisa a ver com isso? Eu perguntei o Tite agora aqui, Galvão, vai ter jogo, Tite? Ele falou, não sei mesmo. Porque normalmente, Salve, tem um período para que o árbitro determine o jogo como acabou, vai jogar outro dia. Nesse caso, nós estamos tratando de coisas diferentes. Não é chuva, não é campo alagado, não é uma arquibancada que caiu, não é nada disso. Aí é diferente, né, Salve? Completamente diferente, Galvão. E aí vai a questão desportiva ou a questão de saúde, né? Que é uma lei federal que fala da quarentena, né? Aparentemente, Galvão, com tudo que nós vimos aí, se a Argentina tira os jogadores e volta para o jogo continua. Parece que a Argentina, em hipótese alguma, vai querer fazer isso e a Anvisa não vai permitir. Mas eu pergunto uma outra pergunta. Como eles não fizeram a quarentena? Como eles se negaram a fazer a quarentena? Galvão? Como eles vieram para o estádio? Como eles trancaram o vestiário? Os jogadores entraram. Se eles não voltarem, o fato deles terem entrado, será que a Anvisa vai permitir que o jogo recomece? Foge da autonomia do juiz isso. Completamente, Galvão. O inspetor do jogo que deve estar decidindo ali no vestiário o que seguir, e o árbitro está lá no vestiário, conforme a decisão, ele vai colocar no relatório e encaminhar para a FIFA. Galvão? Diga. A CT já está preparada do lado de fora, aqui do lado de fora dos vestiários, para fazer todo o procedimento de escolta do ônibus da seleção argentina. Então, ao que parece, eles não vão voltar para o campo. Traduz direitinho o que você falou. Já está lá a Companhia de Trânsito de São Paulo. A Companhia de Trânsito de São Paulo. Quando você diz exatamente. CT, vamos esclarecer para o país inteiro. O vestiário da Argentina está trancado, tá, Galvão? O vestiário da Argentina está trancado. É típico deles. O delegado do jogo está lá tentando argumentar com a arbitragem também. Por enquanto, o vestiário da Argentina trancado. Eu estou bem aqui, assim, qualquer movimentação eu chamo vocês. Nós estamos a ver que aqui tem a imagem, o Daniel Alves conversando ali com o Messi, de forma alegre, os jogadores estão aí, tá na boa, tá legal, bacana, tá divertido. E a verdade é que já vamos para 30 minutos de partida interrompida. A seleção da Argentina, a informação é a seguinte: a seleção da Argentina está trancada em seu vestiário. O serviço de trânsito de São Paulo já tem ali os carros que acompanham, os batedores que acompanham, prontos para retirar a seleção da Argentina do estádio. O Tite está ali com o seu terço, com sua religiosidade, os jogadores brasileiros permaneceram em campo. É bom que se deixe muito claro que não existiu, né, Júnior, em momento nenhum desentendimento por parte dos jogadores. Nenhum desentendimento por parte dos jogadores, até porque eles não têm nada com isso. Não, eu acho que eles queriam jogar, né, Galvão? Quer dizer, o problema foi exatamente na chegada, quando foram avisados do problema que estavam infringindo. Você vê que o Messi não está nem dentro do vestiário, está ali batendo papo com o Daniel. E sem a camisa, já está sem a camisa da Argentina. Eu acho que a única possibilidade vai ser o adiamento do jogo, de repente, para amanhã, não sei.
sem os 4 jogadores. Porque hoje eu acho que vai ser muito difícil você... Esses caras já assinaram a súmula, Galvão. E tem que ver também aí, teríamos que voltar a saber do presidente da Anvisa, tem que ver quando o jogo poderia ser realizado, porque qual seria a quarentena para os outros jogadores que tiveram convívio com esses jogadores que estavam proibidos de entrar em campo. Caio Ribeiro, se você estiver nos acompanhando, Caioba, uma situação triste, né? Um grande jogo que a gente queria ver, mas em respeito, acima de tudo, em respeito às centenas de milhares de mortes que tivemos no Brasil, às centenas de milhares de famílias, de parentes que sofrem até hoje com seus entes queridos perdidos, em respeito a todos esses, em respeito ao drama da situação, a regra tem que ser cumprida. Como diria Arnaldo César Coelho, a regra é clara, e a regra nesse caso tem uma lei, e essa lei tem que ser cumprida, por isso a Anvisa e a Polícia Federal estão tomando essa posição. Queríamos ver um grande jogo, né, Caio? Gostaríamos sim, Galvão. Agora, para mim é muito claro, o esporte, o futebol não é um mundo à parte, com leis próprias que podem passar por cima do Estado ou as leis de um país. O que a Argentina fez foi dar uma de João sem braço, desembarcar aqui e tentar peitar todo mundo para fazer uma partida de futebol como se nada tivesse acontecido. Eles têm que ser autuados, esses 4 jogadores não deveriam nem ter entrado em campo. E aí é que eu lamento, Galvão. A gente está correndo essas notícias, a gente está muito a par dessa situação desde hoje de manhã. Uma delegação, ela chega no estádio 1 hora antes do jogo para se trocar, para fazer o aquecimento e começar a partida. Será que a gente não poderia ter evitado esse constrangimento todo? Será que a Anvisa, que tem todo o direito de interromper e não permitir a realização do jogo, não poderia ter também chegado um pouquinho antes e comunicado o delegado da partida que se esses 4 jogadores pisassem em campo não teria jogo? Porque fica feio para todo mundo, né, Galvão? Foi exatamente essa pergunta que eu fiz. Eu fiz ao doutor Antônio Barra Torres, diretor-presidente da Anvisa. Se eles chegaram na madrugada de anteontem, se esses jogadores foi verificado, foi visto pelo passaporte deles que eles tinham passado na Inglaterra e que eles não poderiam jogar e que eles tinham que permanecer em quarentena. Então, por que o jogo se iniciou com eles? Porque eu posso entender o fato de que a Argentina chegou no ônibus dela, só com as pessoas da Argentina, foi pro vestiário e trancou o vestiário. Galvão. Não é? Só que aí, a partir do momento que eles entraram em campo para jogar, aí fica tudo muito sem explicação, né? Vamos repetir os 4 jogadores? Vamos lá, Guilherme, você que está acompanhando. Emiliano Martins. Vai lá. Desculpa, Galvão. Pode ir? Vai lá. Emiliano Martins, goleiro do Aston Villa. Exatamente. Emiliano Buendia, que é também do Aston Villa. Ele não estava nem no banco de reservas, estava na arquibancada. Certo. Lo Celso e Christian Romero, que são jogadores do Tottenham. Do Tottenham. Então são 3 jogadores que estavam em campo para jogar e um que estava na arquibancada. Não modifica em absolutamente nada. Os jogadores estão levando a maior ali. O Messi está dando risada, está batendo papo. O Otamendi apareceu por ali. O Daniel Alves está ali conversando com ele. São todos velhos companheiros, velhos parceiros de tantos anos de Europa, né? Se a gente pega, por exemplo, pega o time da Argentina, não acha ninguém que jogue na Argentina, porque o Martínez joga no Aston Villa, o Montiel joga no Sevilha, o Romero joga no Tottenham, o Otamendi joga no Benfica, o Acunha joga no Sevilha, o Paredes joga no PSG, o Depou joga no Real Madrid, o Di Maria joga no PSG, o Messi no PSG, o Lo Celso no Tottenham e o Lautaro na Inter de Milão. Então eles são velhos parceiros. Agora chega a informação de que o carro da Polícia Federal acabou de chegar. Olha, aí está ele. Aí está chegando, deve ser mais um, né? Acredito que alguns já estivessem. Galvão. Diga. O Juninho, ele veio lá de dentro dos vestiários e está fazendo uma reunião aqui com os jogadores da seleção brasileira. Será que alguém não fala com a gente para dizer a Então, o Juninho prometeu que vai vir falar. E aí o Tite ouviu o que o Juninho tinha para falar
irritadíssimo, falou assim, ó, eu quero todo mundo lá dentro, porque senão eles vão alegar que a gente também saiu de campo. Eu quero todo mundo lá dentro. Um minutinho. O Tite aliviou um pouquinho, pegou a bola, deu... Isso, deu uma brincadeira, Fez e a torcida tá cantando o nome dele aqui agora. Fez um elástico, a galera gostou. Quando ele jogava no meio campo, ele não se arriscava a dar um elástico desse, não. Vice-campeão brasileiro com Guarani, né? Foi, mas não dava elástico desse. Zagueiro, né, Eric? Não dava elástico desse, não. Mas tá aí, veja que a expressão do Tite já é diferente, mas a posição dele, Júnior e Caio, ela me parece muito correta. Fiquem todos em campo. Aqui, Até porque não há irregularidade nenhuma no time brasileiro. Não, eu acho que a preocupação maior é em cima de todo o planejamento que foi feito. Ainda mais que você tem aí no jogo para fazer, que é contra o Peru, né? Mas eu acho que a irritação maior é exatamente em função do planejamento que foi feito. Você joga tudo por água abaixo. Não, mas eu estava dizendo outra coisa, Júnior. A atitude dele, fiquem em campo para que ninguém diga que nós também abandonamos. Eu acho correto. Claro. Não é isso, Caio? Fique em campo, nós estamos aqui para jogar. Assim como foi muito correta a decisão de não trazer. Se existe uma lei que os jogadores da Inglaterra não podiam vir, nós não trouxemos os nossos jogadores, eles nem desembarcaram aqui no Brasil. O Brasil não tem nada a ver com isso. Porque eu não estou conseguindo entender porque tudo chegou como a Premier League tendo conseguido a autorização para impedir que seus jogadores viessem ao Brasil. Ao Brasil. Porque da mesma forma que o Reino Unido está na lista do Brasil, o Brasil está na lista do Reino Unido. Portugal, por exemplo, liberou a chegada de brasileiros a coisa de 3 dias. Galvão. Repito aqui, os Estados Unidos tem que ter uma quarentena de 15 dias antes de chegar lá. Então as coisas estão determinadas pelos países. Então os brasileiros não poderiam vir direto para o Brasil. Os argentinos poderiam ir para a Argentina, poderiam jogar na Venezuela como jogaram na última quinta-feira e depois vir para o Brasil. Os jogadores argentinos estão voltando para o vestiário. Ou não sei se para o vestiário ou se para ir embora, né? Não, Galvão, nesse momento o corredor que dá acesso ao campo está vazio, não tem ninguém. Os jogadores da Argentina ou estão dentro do vestiário ou estão numa outra área interna aqui da Arena do Corinthians. Eu falei com o Juninho Paulista agora, a gente chama de Juninho Paulista ainda, né? Coordenador de seleções da seleção principal do Brasil. O que ele falou foi o seguinte, que a AFA está tentando liberar com as autoridades brasileiras a presença dos 4 jogadores para que eles possam participar da partida. É o que está acontecendo agora. Mas com que autoridades, hein? Pois é, a partir do que acontecer... Que autoridade teria autoridade agora para quebrar a lei? Não sei, Galvão, não sei. A gente tem que aguardar. O que está acontecendo é isso. E aí, a partir dessa liberação ou não, a AFA vai decidir o que fazer. Se volta ao campo, se não volta ao campo, se vai embora para casa. Eric, a imagem agora nos mostrou mais carros da Polícia Federal e motocicletas também, da polícia chegando ali fora no estádio. Na área externa, Galvão. Olha só, olha aí. Mais motocicletas chegando. E vários carros da Polícia Federal. Diga quem chamou. Para a gente ter uma ideia da ação da Polícia Federal, a Polícia Federal já estava aqui no estádio com carros descaracterizados para não chamar a atenção. E agora que chegaram esses carros com o logo da Polícia Federal, então foi essa a estratégia que a Polícia Federal usou para conseguir chegar nos argentinos. O Brasil inteiro sabe que eu sou daqueles que mais gosta de um Brasil e Argentina. Narrar um Brasil e Argentina é um espetáculo, é uma coisa que faz bem para o espírito, faz bem para quem ama o futebol. Mas agora, lendo ali embaixo, vejam só, aquilo ali está perfeito. Anvisa interrompe o jogo entre Brasil e Argentina por descumprimento de protocolos sanitários. A lei foi feita para ser cumprida. E ainda mais num drama que o mundo inteiro está vivendo. Com milhões de pessoas morrendo, perdendo a vida. Não é uma brincadeira. Eu nunca estaria aqui defendendo, mas podia voltar, podia dar um jeito. Não, a lei tem que ser cumprida. E ali o Tite fica ali, os jogadores do Brasil, a comissão técnica, todos os jogadores do Brasil permanecem em campo. Nossos repórteres vão buscando as informações.
Aí César Sampaio, ex-grande jogador da seleção brasileira. Na última quinta-feira tivemos um Brasil e Chile, eu me lembro do Brasil e Chile, nas oitavas de final da Copa do Mundo de 98, que o Brasil ganhou por 4-1 com 2 gols de César Sampaio e 2 gols de Ronaldo Fenômeno. Tempo bom, hein, Júnior? Eu acho que não volta mais com esses caras todos, né? É uma pena, Galvão, porque todos nós também nos preparamos exatamente pela expectativa que tinha e tem pela quantidade de grandes jogadores envolvendo as duas seleções, né? É uma pena, realmente. Então aí, por enquanto nós já tivemos a oportunidade de conversar até longamente com o doutor Antônio Barra Torres, diretor-presidente da Anvisa, que deve estar nos ouvindo nesse momento. Eu digo a ele, se tiver mais alguma informação e quiser se manifestar de outra forma, estamos aqui à disposição, o espaço está aberto, assim como para a Polícia Federal. Nesse momento, qual é a atitude a ser tomada? Nós estamos chegando a 40 minutos de paralisação e então ficamos aqui como um canal aberto para a Anvisa, para a Polícia Federal, para que possamos saber, para as autoridades governamentais também. E agora nós vamos a Brasília com a repórter Cláudia Bontempo. Boa tarde a você, Cláudia. Sei que você tem mais informações, você que trafega tão bem na área política. Boa tarde a você. Boa tarde, Galvão. Boa tarde a todos. Até te peço para me corrigir se eu falar o nome de algum jogador errado, tá? Mas olha, para explicar o que está acontecendo nesse momento, a gente tem o seguinte, que a Anvisa, ela divulgou uma nota explicando a situação desses 4 jogadores argentinos. Segundo a Anvisa, os 4 jogadores deram informações sanitárias falsas ao entrarem no Brasil. Emiliano Martinez, Buendia, Cristian Romero, Giovanni Lo Celso. Ainda segundo a Anvisa, eles estiveram no Reino Unido antes de chegar ao Brasil para o jogo de hoje. Uma portaria que está em vigor aqui no Brasil, como o Galvão estava falando agora há pouco, determina que viajantes que estiveram no Reino Unido devem fazer uma quarentena de 14 dias depois de entrarem no Brasil. Isso vale para estrangeiros ou para brasileiros e não importa o resultado do PCR. O PCR é um documento que serve para você pegar um voo, mas chegando ao Brasil, tendo passado no Reino Unido, você é obrigado a fazer uma quarentena de 14 dias, o que não aconteceu no caso desses jogadores e eles estavam em campo. Bom, a gente ouviu agora há pouco o diretor-presidente da Anvisa, ele falou e explicou a situação, ele disse que esses jogadores cometeram 2 infrações sanitárias, deram informações falsas e não fizeram a quarentena. O que a Anvisa pede agora? Que o estado de São Paulo isolem os 4 jogadores e que eles não podem, portanto, permanecer no Brasil, Galvão. É o que o diretor-presidente falava em deportação, que eles teriam que ser isolados e a partir daí serem deportados. Muito obrigado, Cláudio Bontempo. Se você tiver novas notícias, e sei que as terá, por favor, estamos aqui às ordens para que você tenha o tempo necessário para trazer essas informações. Muito obrigado a você. Aí você está vendo o Neymar sorrindo, Alexandre por ali, Gabigol sentado. E os jogadores estão todos por lá. E o Brasil permanece em campo para não caracterizar de que o Brasil abandonou o jogo. E tenho a impressão, agora quem está conversando ali com o Juninho é um dos vice-presidentes da CBF. Um dos vice-presidentes mais antigos da CBF. Fernando Sarney. Está ali conversando com ele. Olha só o policiamento lá fora. Olha só, o ônibus de choque, a Polícia Federal. Como disse o Guilherme, o Eric, agora me perdoe um dos dois, não consigo afirmar exatamente, de que a Polícia Federal estava presente com carros normais, sem caracterização, e agora estão aí com os carros normais, também para carros do batalhão de choque, Polícia Federal, Polícia Militar, com carros do batalhão de choque. A Polícia Federal, os carros entraram naquela parte de garagem
ali da Arena do Corinthians. Olha, a sensação que eu tenho é que não terá mais jogo. Então, Galvão, os ônibus da delegação da Argentina já estão até com os motores ligados, a porta agora está aberta e os ônibus já estão com o motor ligado, o que indica uma possível desistência da seleção argentina. Então vamos agora à área esportiva e aqui eu troco ideias com o Júnior, com o Salve e com o Caio. A Argentina já ficou claro, a Cláudia Bontempo falou agora exatamente a posição oficial. O presidente da Anvisa falou aqui ao vivo para nós, de forma clara, tranquila e aberta. A Argentina, ela infringiu 2 leis. Primeiro, ela falsificou a informação de seus jogadores. Depois, não promoveu a quarentena necessária, que seria uma quarentena para a extradição deles. Veio para o campo. Foi impedida de jogar com o campo, com esses jogadores. Está se retirando do estádio. A Argentina, me parece, esportivamente, tem que perder os pontos. Essa é a minha pergunta. Não é o WO é não aparecer para jogar. Tá certo, Salvio? Perfeito, Galvão. A Argentina compareceu para jogar, mas está de forma irregular. Aí é o Comitê de Disciplina da FIFA que decide. E ela então está se retirando. Não vejo outra forma que não seja o Brasil ganhar os 3 pontos e a Argentina perder os 3 pontos. Alguém agora está ali falando com os jogadores da seleção brasileira. Depois queria saber o que o Júnior acha disso, que o Caio acha disso também. A informação que chegou aqui, viu, Galvão, no Banco Brasileiro é de que a Argentina não vai voltar para o jogo e a seleção brasileira vai fazer um treinamento aqui no campo para aproveitar a oportunidade. Essa é a informação que chegou agora aqui, tá? Isso está claro, a Argentina está se retirando. Nesse momento, Júnior, depois Caio, falsificou a informação dos jogadores. Não cumpriu, descoberto isso, não cumpriu a quarentena, para que fosse feita a quarentena e a deportação. Trancou o vestiário, levou os jogadores para campo. A Argentina tem que perder os pontos. Totalmente errados, Galvão. Eles já tinham dado uma declaração que se os 4 jogadores não fossem liberados, né, eles não iam entrar em campo. Eu acho que todo o comportamento, né, desde a saída do hotel, né, de não ter a possibilidade nem menos do pessoal da Anvisa checar alguma coisa ou falar com eles já tinham avisado isso. O vestiário trancado, todas essas situações. Volto a dizer, eu acho que eles tentaram peitar, né, exatamente para saber se a coisa colava. Caio, diga lá, Caio. Um minuto, Caio, temos uma informação. Um minuto, Caio, temos uma informação. Não, uma informação importante para o debate, Galvão. De acordo com o regulamento das eliminatórias, se o jogo é interrompido por um motivo de força maior, que é o caso de hoje, ele deve ser reiniciado do minuto que parou, preferencialmente no dia seguinte, e a decisão do que fazer com o jogo e com os pontos não é da Conmebol, é da FIFA. Isso está no regulamento das eliminatórias para a Copa do Mundo. Então quem vai decidir o que vai acontecer é a FIFA. Galvão, deixa eu só complementar, né? Ótima informação do Gui. Só que a Argentina na súmula colocou 3 jogadores que não podem continuar no jogo amanhã e participaram de quase 5 minutos do jogo. Então, continuar esse jogo amanhã também é um problema. A Conmebol tem que tomar uma decisão, comunicar o que vai acontecer com este jogo e o árbitro faz o relatório, encaminha para o Comitê Disciplinar da FIFA e aí a decisão é do Comitê Disciplinar da FIFA. Tô com vocês, Galvão, com você e com o Júnior. A Argentina descumpriu várias normas brasileiras. Salve, me permita uma coisa. O texto lido é normal do futebol. Quando uma partida ela é interrompida por força maior. Força maior é chuva em excesso. Força maior é um acidente, é uma queda de arquibancada. Essa força de hoje foi provocada, né? Essa força hoje não foi, falta de luz. Isso é força maior. Hoje não existiu força maior. Hoje foi uma questão provocada por uma atitude absolutamente errada e desonesta. Não tem nada a ver com o argentino e com a Argentina. Com as pessoas que respondem pela seleção da Argentina. Que isso fique muito claro. Caio, diga agora.
Não, é exatamente isso, Galvão. Se a gente for analisar da parte esportiva, quando você toma 3 cartões amarelos, quando você está expulso e você aparece na súmula ou pisa em campo, o time perde os pontos na hora. Na questão esportiva, eu acho que tem que dar WO ou perda de pontos e o Brasil sair vencedor da partida. Só que eu acho que a discussão é muito maior, ela é diplomática. Eles não deveriam nem ter entrado no país. Os 4 jogadores têm que ser deportados e cumprir as leis que o Estado entende para aquele momento. Se teria que ter sido feita a quarentena e eles não fizeram, aí acabou a discussão. Perdi o contato com o Caio, mas o Caio, você, na sua primeira participação analisando isso, você usou uma frase que ela é, Júnior, absolutamente correta. O futebol não é um mundo à parte. Se a regra existe para todo cidadão que trafega pelo país ou trafega pelo mundo, e cada país do mundo tem as suas normas sanitárias e as suas regras e leis determinadas, o futebol, gente, pelo amor de Deus, não pode ser um mundo à parte. CBF, seja lá quem for, presidente interino, diretor de competições, secretário-geral, seja lá quem for, não se pode dar o direito de querer burlar a lei. Assim como quem seja da Confederação Internacional, da Conmebol, da Confederação Sul-Americana ou do próprio governo brasileiro. O futebol não pode, ele não faz parte de um mundo à parte do restante dos cidadãos do mundo. Tá certo, Maestro Júnior? Não, exatamente. Eu vou reafirmar. Eu acho que eles tentaram dar um migué, que é uma palavra que a gente usa no futebol, para tentar fazer com que os 4 jogadores pudessem jogar. Que estavam sabendo que já tinham transgredido as leis sanitárias, isso ficou mais claro, porque não abriram o vestiário, não deixaram entrar na concentração. Todas essas coisas já estavam, desde ontem já estavam sabendo. Quando eles preencheram erradamente o formulário de entrada no país, eles já sabiam que não poderiam ter feito isso, né? Exato, Eric. E o Caio falou uma coisa importante, Galvão, questão diplomática já, né? E não pode o futebol aceitar jeitinho, né, Galvão? Se existe uma lei... Basta disso. Tem que cumprir a norma, tem que cumprir a lei, e ficou claro que não foi cumprido a lei federal. É claro que nós gostaríamos de estar vivendo um grande momento do futebol. É claro que gostaríamos de estar vivendo um grande momento, um grande jogo. Eu gostaria de estar narrando, quem sabe, mais uma vitória brasileira em cima da Argentina. Ainda mais que a Argentina não perde um jogo há 21 jogos, há 21 partidas. E poder, no final, com muita felicidade e desejando sucesso e muito boa sorte, entregar para o meu amigo Luciano Huck, para a nova atração da Globo, que vai encantar todos vocês, o Domingão com o Hulk, mas não há como nos posicionarmos, eu pessoalmente, não me sinto, em hipótese alguma, em condições de me posicionar de forma diferente e defender um jogo, defender um espetáculo sob essas condições. Você lembra que eu perguntei logo no início da transmissão, e se fosse ao contrário? Como é que eles iriam agir? Entendeu? Exatamente. Eles iriam ao rigor da lei. Tem que ser assim, a Anvisa está coberta de razão. Se você está chegando agora, eu vou fazer, então, um resumo de tudo que aconteceu. O jogo começou e imediatamente foi paralisado. As imagens aí estão. Chegando a Anvisa e a Polícia Federal. O jogo tinha acabado de ser iniciado. Mas nós já tínhamos dado a informação de que 4 jogadores da Argentina tinham passado pela Inglaterra, tinham omitido isso e que a Anvisa já tinha comunicado que eles tinham que ficar em quarentena e serem deportados, e a Argentina não poderia jogar. A Argentina informou que se os jogadores não pudessem jogar, ela não viria para o jogo. Aí a discussão, foi um momento de discussão. No instante, nós estamos aqui recuperando... É que a Conmebol acabou de publicar nas suas redes sociais que o jogo está cancelado, tá? Então pronto, era isso que nós estávamos esperando. Mas apenas continuando a história. Aí conversamos com o doutor Antônio Barra Torres, diretor-presidente da Anvisa. Ele explicou todo esse caso. Foi falsificado, erraram, tinham que ser
tinha que ter quarentena, tinham que ser deportados. Quem vem de Reino Unido, da África do Sul e da Índia tem que cumprir esta quarentena no Brasil. A Argentina, a seleção da Argentina agiu de má fé. A seleção da Argentina trancou o vestiário, a seleção da Argentina entrou em campo, disse que não jogaria sem esses jogadores. Então tudo isso ficou acontecendo. O Tite pediu que o Brasil permanecesse em campo, a seleção brasileira, para que não fosse enquadrado no ato de ter deixado a partida. E começou, a Polícia Federal já estava, chegou Força Policial Maior, já preparado o ônibus de saída, os jogadores conversaram com tranquilidade. Você está revendo aí o momento da conversa do Messi com Marquinhos e Neymar, seus com 3 jogadores do PSG. E naquele momento nós estávamos conversando com o Dr. Antônio Barra Torres, presidente da Anvisa. Diga. Não, eu posso ler o comunicado completo? Por favor, quero que você leia. Então, por decisão do árbitro e do gerente do jogo, né, do comissário que eles chamam aqui, o encontro organizado pela FIFA entre Brasil e Argentina pelas eliminatórias da Copa está suspenso. O árbitro e o comissário levaram um informe da comissão disciplinar da FIFA e que a partir de agora a FIFA vai determinar os procedimentos que vão acontecer daqui para frente. As eliminatórias da Copa do Mundo são uma competição da FIFA e todas as decisões sobre as organizações dessa competição são estritamente de competência exclusiva da instituição FIFA, tá, Galvão? Então esse é o comunicado da Conmebol, publicado agorinha há pouco nas suas redes sociais. Ou seja, a Conmebol disse que não tenho nada com isso. Foi isso que ela quis dizer, né? E vocês informaram que o presidente em exercício, Edinaldo Rodrigues, da CBF, junto com o Manuel Manuel Flores, diretor de competições. Flores, diretor de competições. Eles junto com a Conmebol, foi assim que você iniciou sua informação, correto? Eles junto com a Conmebol. E agora a Conmebol se retira de qualquer responsabilidade. Diz que o juiz foi informado, que a responsabilidade é da FIFA. Ou seja, eu, Conmebol, não tenho nada com isso. Então tá lá. Por decisão do hábito do jogo, o jogo organizado pela FIFA entre Brasil e Argentina, pelas eliminatórias para a Copa do Mundo, ele está suspenso. Às 4h58, 5 de setembro de 2021, etc. Isso já é na rede social, a Conmebol dizendo, coitada de mim, não tenho nada com isso. E aí fica o relatório, né, Galvão, como nós falamos, que vai para a FIFA decidir, o comitê disciplinar. O que a FIFA e a Conmebol têm que decidir é a questão do Marquinhos. Marquinhos está suspenso por cartão, não entrou na partida de hoje. Será que está suspenso do jogo contra o Peru na quinta-feira? Na quinta-feira, de ter que jogar, porque a partida iniciou, a partida começou, né? E aí foi suspensa por questões provocadas pela seleção adversária, no caso, a seleção argentina. Jogou na conta do árbitro e na conta da FIFA, Galvão. Muito bem. Então nós tivemos quase 1 hora praticamente de paralisação, não tivemos nem 5 minutos de jogo, lamentavelmente não conseguimos mostrar as emoções de Brasil e Argentina, não sei quando será, nem se será realizado, ou se a FIFA fará com que a Argentina perca os pontos. As eliminatórias, nós voltamos com as eliminatórias às 21h30 da próxima quinta-feira. Da próxima quinta-feira, Brasil e Peru estarão jogando a 9ª partida. A 8ª seria essa. O Brasil continua na liderança. A sequência de rodada de jogos da semana, o Brasil vai aproveitar para fazer um treino. Então, por conta do cancelamento da partida, vocês vão acompanhar agora uma grande aventura, Círculo de Fogo, na sessão Campeões de Bilheteria. E aí eu fujo do texto para dizer que na sequência vem aí meu amigo Luciano Huck. Huck, com todo carinho, imenso carinho para você. Eu me lembro quando você chegou de surpresa para me pegar, sem me dizer para onde eu ia, para a gravação do primeiro Caldeirão. Isso há 20 anos. Me levou para um jogo de beisebol. E aí me jogou lá para narrar um jogo de beisebol. E eu fiz com muito prazer. Somos amigos queridos. Te desejo toda a sorte do mundo. A perna deve estar tremendo, deve estar com frio na barriga. Isso é muito bom.
mas eu tenho certeza que é uma nova etapa da sua vida e que você fará muito sucesso. E vou estar de olho, como o Brasil inteiro, de olho no programa de hoje, porque daqui a pouco, depois de Círculo de Fogo, vem aí a grande estreia do Domingão com o Hulk. Muito obrigado pela audiência que se manteve, pelo carinho de sempre. Hoje não tivemos jogo, quinta-feira teremos Brasil e Peru. Obrigado a todos, espero que tenhamos explicado bem tudo aquilo que aconteceu. Futebol na Globo, aqui é emoção. Kaiju japonês, fera gigante, Jäger, alemão, caçador. Quando eu era criança, sempre que me sentia pequeno ou solitário, eu olhava para as estrelas. Imaginava se haveria vida lá em cima. Mas eu estava olhando na direção errada. Quando alienígenas invadiram nosso planeta, eles vieram do fundo, abaixo da crosta do Oceano Pacífico. Uma fissura entre duas placas tectônicas. Um portal entre dimensões.